Primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo 15, versículo de número 52. Quem encontrou, diga amém. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Tudo está se preparando, ou em questão positiva, está encaminhando para a reta final da partida da igreja na face da terra. Não seja tomado de surpresa, nem a senhora, nem os senhores. Assim como em uma ilha, milhares de habitantes estavam banhando, hospedados em hotéis 5 estrelas, galgando e se deliciando com suas próprias riquezas guardadas. Simplesmente Deus feriu o solo do oceano, rasgou a abertura plasma da terra, e um grande furacão, por nome de tsunami, invadiu a ilha e destruiu milhares de pessoas. Os peixes, animais marítimos que habitam no oceano, ficaram sabendo que isto ia acontecer 15 dias anteriores. A rota oceanográfica foi mudada por eles. Saíram de uma parte do Oceano Índico e desceram para o Oceano Pacífico, e migrando para o Oceano Atlântico. Os animais souberam que iam ser pegos de surpresa. Milhares de pessoas ricas, famosas, que estavam hospedadas em hotéis, jamais imaginavam, no dia anterior em que estavam galgando e se deliciando das suas riquezas, que dia seguinte todas as riquezas seriam tomadas. Ouros, pratas, cofres de hotéis cheios de diamantes, de mulheres ricas, de príncipes ricos, seriam saqueados pela fúria do mar. Ninguém imaginou, quando saiu da região de Manaus, dentro de um Boeing da Gol, imigrando para a terra de Brasília, e simplesmente uma aeronave, um jato, toca uma asa, e aquele Boeing tem que descer de maneira incontrolável e colidir com o solo da terra, entre as árvores do Mato Grosso. Quem saiu para viajar jamais imaginou que dentro de fração de 1 segundo, ao abrir seus olhos, seu corpo estaria na terra e seu espírito estaria sendo conduzido para um lugar. Quem estivesse de bem com Deus, junto a Deus, mas quem estava de mal com Deus, guardado para condenação eterna. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Será um dia de surpresa, será um dia que ninguém está aguardando, ora. Mas a igreja, a noiva eleita, aguardada, a separada, recebeu recados, recebeu notícia e palavras verdadeiras. Jesus deixou em base 4 sinais que a noiva tem que estar atenta para não perder o contato do arrebatamento. O apóstolo São Paulo, que foi um dos homens que fez questão de embasar-se dentro das palavras de Cristo, que foi o primeiro pregador a narrar acerca da escatologia no ano da graça, depois de Daniel, grande profeta do Senhor, Paulo faz questão de interpretar as coisas futuras. Deus, por intermédio do Espírito Santo, deu ao apóstolo Paulo uma sabedoria imensa, e em base de 4 doutrinas, uma das maiores doutrinas que ele faz questão, se chama doutrina escatológica. Paulo deu ênfase ao ministério de Cristo, criando a doutrina cristologia.
Depois o apóstolo Paulo dá ênfase à igreja, aos Coríntios, quando Paulo tem a forma de uma criatividade missionária, dando parte e endossando a doutrina do Paracleto acerca do Espírito Santo. E a sua terceira doutrina de Paulo foi quando ele qualifica as ordens angelicais acerca do reino de Deus. Mas a quarta doutrina que Paulo tentou e fez base e questão de revelar aos santos foi a doutrina da escatologia bíblica. A igreja será arrebatada, queira se os homens aceitar, queira o diabo não aceitar, quer o inferno sim ou não concordar. Este povo, eu, você, um dia vamos deixar este solo da terra e mandar para ele um abraço de saudades que fique para o reino eterno, mas que iremos morar com Cristo para todo sempre. Iremos. Quantos assim acreditam? Diga amém, porque iremos. Ora, Jesus Cristo deixa 4 sinais e evidência, entre 180 sinais que se realizam a cada dia. O primeiro sinal, Jesus fala sobre sinais na área geográfica, sobre a terra, sobre o mar, na área oceanografia. Jesus disse que haveria sinais entre os homens, sinais entre pais e filhos, filhos que odiariam seus pais, pais que iriam assassinar seus filhos. Jesus falou que nos últimos dias as noras se levantariam contra as sogras, inverteriam raiva contra elas e haveria danos na família. Jesus falou sobre sinais no mar, disse que o mar se levantaria com muita bravura, com muita fúria para entrar na terra, causaria um grande maremoto. Jesus falou sobre sinal no sol, sinal na lua, disse que o sol escureceria e a lua se tornaria em sangue, isto tudo como um alerta para que o povo estivesse atento. Jesus disse que haveria sinais entre os homens de guerra, na questão da força bélica, matariam uns outros, haverá guerra e rumores de guerra. Todos os sinais são apenas um alerta para que alguém que esteja desatento fique esperto para o que vai acontecer. Assim como Israel, quando saiu da terra do Egito para Canaã, sinais aconteceram. 10 pragas antecederam a entrada de Israel em Canaã. Assim como Josué teve que se deparar diante da muralha de Jericó, sinais aconteceram. A abertura do rio Jordão com a arca da aliança para entrar dentro de Jericó. Assim como o profeta Elias, que antes de ser tomado pelo Senhor, sinais aconteceram. O primeiro sinal que aconteceu na vida de Elias foi um sinal de milagres do ministério. O segundo sinal na vida de Elias foi que, caminhando para atravessar o Jordão, Elias passou por Betel, Elias passou por Gilgal, depois Elias passa por Jericó. Antes que Elias fosse separado de Eliseu, diz a Bíblia que Elias foi falando com os filhos do profeta. Antes que a igreja seja arrebatada, a evidência da palavra tem que ser pregada. A igreja somente será arrebatada se pregar o evangelho do Senhor. Mas o apóstolo Paulo está dando uma ênfase acerca de um abrir e de um fechar de olhos. No original, a palavra abrir não tem existência, sim, mas a palavra piscar de olho, que é 7/1000.3 de um segundo, é no mínimo a velocidade acima de 1 grau de um anjo. Segundo a lei científica da religião, diz que o anjo tem velocidade de 10 milésimos de um segundo. O arrebatamento, ele consta-se em 7/1000.3 de um segundo. É simplesmente um piscar. Sabemos que Deus permitiu o piscar do olho de um ser humano para lubrificar as córneas, para que os nossos olhos não se tornem secos e a nossa visão venha se prejudicar, porque os nossos olhos estão ressecados. Piscamos um olho, segundo a ciência, mais de 173 vezes em apenas 20 segundos, piscamos os nossos olhos. Nem imaginamos, piscamos sem raciocinar, piscamos sem meditar. O olho é a única ferramenta que está sobre a pálpebra, que quando ela funciona, não programamos, não agendamos o piscar do olho, simplesmente piscamos porque necessita a ferramenta deste corpo. Agora prestai bem atenção, Paulo está dizendo que o que é incorruptível há de se ser
ser transformado em um corpo incorruptível, que é o corpo do pecado, que vai ser tirado para um corpo sem pecado. Paulo fala acerca do corpo mortal, que será transformado num corpo imortal. Escrevendo a sua carta à igreja, aos Tessalonicenses, Paulo tem uma profunda revelação, porque o apóstolo Paulo não falou nada mais, nada menos, sem que Deus lhe desse uma revelação. Disse ele à igreja: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Categoricamente, Paulo só falava tudo o que Deus mandava. Ele não abria a sua boca aleatoriamente. Deus tinha que lhe autorizar. E disse Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com trombeta de Deus e com voz de arcanjo. Quando isto acontecer, Paulo notifica dizendo: e os mortos que morrerem em Cristo serão ressuscitados e arrebatados primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados com Ele. Não vai haver um diagnóstico de separação. Quem lê esta mensagem do apóstolo Paulo, imagina que Paulo está colocando um contratempo. Primeiro os mortos serão ressuscitados, depois de 1 hora ou 2 horas, os vivos serão arrebatados. Não, Paulo está fazendo uma junção de duas leis. A primeira lei é evidência: os corpos, aqueles que morreram, aqueles que desceram à sepultura, porque ninguém vai escapar da sepultura, a não ser Elias, a não ser Enoque, a não ser o homem do Senhor, que foram arrebatados. Porém, a igreja escapa da sepultura se hoje for o arrebatamento. Mas esses passados, apóstolos, profetas, que morreram, deram a sua vida por amor da palavra do Senhor, como Enoque, homens e outros que deram a sua vida, assim como os profetas foram martirizados, e logo em seguida, no tempo de Cristo, homens como Paulo, como Pedro foram massacrados. Paulo foi escarneado, Pedro foi morto de cabeça para baixo, como Cristo pediu ele autorização para não morrer como o Senhor, mas que matasse ele de ponta cabeça. Assim como Tomé foi morto orando, assim como Tiago foi completamente transpassado com lança, assim como Bartolomeu foi assassinado, escarneado, arrancaram o seu corpo, penduraram em um madeiro, tiraram toda a sua pele em carne viva.